Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. Eduardo Braide deixa a prefeitura, lança pré-candidatura e vice. Ismênia Miranda é empossada no Executivo Municipal. Crise no transporte. O Ministério Público solicita paralisação de contrato com o consórcio Via SL. Combustível. Maranhão adere ao Plano Federal de contenção da alta do preço do diesel. E ainda Semana Santa, a UFMA confirma ponto facultativo nesta quinta-feira. Tem esporte. CBF anuncia a transferência dos Jogos do Castelão para o Nhozinho Santos. Arthur Rodrigues conquista medalha de prata no Mundial de Kung Fu. E maranhense assume Ministério do Esporte no lugar de André Fufuca. Ainda no comentário musical, a virtuose do baterista cubano Francisco Mella. No Rádio Opinião, hoje tem uma entrevista sobre violência de gênero e a Audioteca de Apoio à Mulher. A gente vai conversar com a professora do curso de Comunicação Social, Rádio e TV da UFMA, também coordenadora do GPCom, Grupo de Estudos e Pesquisa em Estratégias de Comunicação, Rose Ferreira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, Mayra Nogueira, dia 1º de abril de 2026, hoje, dia da mentira. Você estava perguntando se eu já tinha mentido. Quem não mente, né? Existe a mentira. A mentira, ela em certos aspectos, ela é necessária socialmente, enfim. Mas aqui não tem mentira. Aqui é o Jornal Rádio Universidade, aqui só tem jornalismo de verdade, antenado com a verdade. Hoje também, Mayra? Hoje também é Dia Internacional da Diversão no Trabalho. Dia da abolição da escravidão dos povos indígenas. É início do Abril Azul, a conscientização sobre o autismo. E o Abril Verde, que é de promoção da saúde e segurança no trabalho. E é dia do tomate. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. São 7h18 agora, Mayra Nogueira. A gente começa com os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E vamos à manchete e à capa de O Imparcial, que você já acompanha, né? Através de imagens também no YouTube da Universidade FM, Universidade FM 106. Vá lá, acompanhe a gente, né? Siga, compartilhe, né? Também. E acompanhe, você pode se comunicar por lá também, tá? Tem o chat, é só mandar sua mensagem por lá também pelo YouTube. Ou então diretamente no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Lá você também pode encontrar o link para fazer o download, se você quiser, né? Do nosso aplicativo oficial. Todo padronizado, todo bonitinho, com informação também, não só sobre as notícias, sobre a programação, como também quem faz parte aqui da Rádio Universidade. Enfim, vamos ao noticiário. Mayra Nogueira aqui trazendo, portanto, a manchete. Agora é ela, a capitã. É isso aí. Ismênia Miranda assume a Prefeitura de São Luís e quebra jejum de 30 anos. Peraí, vamos visualizar isso aqui, tem que trazer essa informação. Nova prefeita herda desafios históricos deixados pela gestão de Braide e terá curto período para garantir governabilidade e responder a demandas urgentes da população. A ascensão de Ismênia Miranda ao cargo de prefeita de São Luís
não representa apenas uma troca de comando administrativo, mas um marco histórico e simbólico que encerra um hiato de 3 décadas. Ao longo de 30 anos, o Palácio Laravardière, sede do Executivo Municipal, foi ocupado exclusivamente por homens, perpetuando uma dinâmica de poder que inviabilizava a representatividade feminina na liderança da capital maranhense, né? Isso aí vai remontar ali aos anos 90, né? Com Conceição Andrade, prefeita aqui da capital. Mayra Nogueira, na análise, o significado da renúncia de Braide e a posse de Ismênia na prefeitura. A renúncia de Eduardo Braide e a posse de Ismênia Miranda marcam o fim de um ciclo e o início de uma aposta de alto risco. Braide deixa o comando da capital para tentar o governo do estado, desafiando a hegemonia do grupo de Carlos Brandão e seu herdeiro político, Orleans. O movimento redefine o tabuleiro, provoca reformas e antecipa o embate de 2026. Sem dúvida, né? Os desdobramentos dessa jogada, né? Vem aí, já estão, né, acontecendo, e muita coisa já estava acontecendo já só na expectativa de isso acontecer, né? E houve uma sessão, a sessão de posse que aconteceu ontem na Câmara Municipal de São Luís, né? Ali o plenário lotado, né? E também, né, marcando diversos movimentos de profunda emoção, claro, né? Em discurso, a Ismênia, ela relembrou a trajetória pessoal, né? Pontuando aí os desafios e as lutas que enfrentou ao longo da vida, né? Ela é professora, né? 7h22, Mayra Nogueira, ainda como destaque em O Imparcial, Centro Cultural Vale Maranhão, é isso? Apresenta a nova exposição Fio d'Água. 1º de abril, as mentiras que o Brasil quase acreditou. De mortes prematuras de imperadores a feriados inexistentes, relembrando aí casos em que a criatividade brasileira testou os limites da credibilidade pública. Olha o que teve de mentira mesmo. Enfim. E no kite, né, na Fórmula Kite, Bruno Lobo projeta bons resultados no troféu Princesa Sofia. Mayra Nogueira, vamos agora ao Jornal Pequeno, que nesta quarta-feira tem como manchete: Solidariedade pede fim de ação após o governo do Maranhão cumprir decisões do STF. O pedido também reforça os argumentos apresentados pelo próprio governo do Maranhão ao longo da tramitação. Segundo o Solidariedade, não há mais necessidade de prosseguimento, uma vez que as irregularidades apontadas foram corrigidas. É isso aí, o Partido Solidariedade solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o encerramento da reclamação constitucional que tratava de supostas práticas de nepotismo no governo do Maranhão. A sigla argumenta que as determinações judiciais já foram integralmente cumpridas pelo Estado, o que esvazia a continuidade do processo. Na manifestação, o partido informa que todas as nomeações consideradas irregulares, com base na súmula vinculante número 13, foram revistas, resultando aí na exoneração dos ocupantes dos cargos. Destaque também em Jornal Pequeno: Eduardo Braide deixa a Prefeitura de São Luís e anuncia pré-candidatura ao governo do Maranhão. Iniciada a entrega de cartões para transporte de mais de 22 mil estudantes na Grande Ilha, para dar continuidade às ações que garantem melhorias para os estudantes da rede estadual de ensino, o governo do Maranhão realizou um grande evento na segunda-feira, no ginásio Georgiana Flieger, Castelinho. Na ocasião, foi iniciada a entrega de cartões de transporte para mais de 22 mil estudantes da Grande Ilha e mochilas para aproximadamente 6 mil estudantes beneficiados com o macroprograma Educação de Verdade. E beneficiário do Bolsa Família vira sócio de empresas de ônibus em São Luís em meio à crise no setor. Olha, essa aqui é interessantíssima, essa informação. Em meio ao agravamento da crise no transporte coletivo de São Luís, uma alteração recente no quadro societário de empresa que integra o consórcio Via SL trouxe novos questionamentos sobre a gestão do sistema. Um jovem de 26 anos, inscrito no programa Bolsa Família, passou a ocupar posição de destaque em companhias que operam linhas de ônibus na capital. Tem que saber o que é isso aqui, né? Com certeza.
E Fufuca amplia a força política com Lula e emplaca sucessor no Ministério do Esporte. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, fechando aqui o noticiário impresso. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Mayra Nogueira, está na hora do trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E para você que acompanha a gente aqui na Rádio Universidade, Informações do Trânsito, em especial aqui através de imagens pelo YouTube, né? Você que está no modal de vídeo, é só acompanhar o mapa do Waze.com, tá? Aqui a gente já observa a saída de São Luís, BR-135, trânsito muito demandado neste momento, não tem nenhum acidente, né? Mas a coisa lá está complicada. Retenção de trânsito neste momento. Outro ponto aqui de muita retenção, agora sim, com 2 acidentes, inclusive, de acordo com as informações do Waze.com, é a Avenida dos Africanos, tá, Mayra Nogueira? 2 acidentes aqui e a retenção está nos 2 sentidos, tanto para o Coroadinho quanto para o centro, Avenida dos Africanos, e entrando ali, perdão, na avenida, né, já dando acesso ao Coroadinho, né? Ali o trânsito também muito demandado para acesso à Avenida dos Africanos. Olha, a Avenida dos Portugueses, a retenção de trânsito está no trecho normal aqui, inclusive mais do que normal, né? Só que bem depois da entrada da Universidade Federal do Maranhão. A coisa está tranquila por aqui, barragem tranquila também, sem retenção de trânsito. Pode vir por aqui também, viu? Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, né? O trânsito tem acidente por lá, viu? Tem acidente, mas até o momento o trânsito segue fluindo, muito embora tenha aí esse acidente. E é justamente logo depois, né, da Rua Itapiracó, é aquela de acesso da Avenida São Luís Rei de França, né? Para quem segue do Turu no sentido centro, para pegar justamente a Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali perto do retorno, tinha o retorno do Anil, né? Anil, ali já na Coab. Enfim, logo depois, né, do acesso ali perto de um areal, né, que tem por ali, né? Enfim, já na Jerônimo de Albuquerque tem um acidente, viu? No sentido centro. Mayra Nogueira, quem vem agora é Borges Júnior, né? É isso, Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações da Avenida Santos Dumont, temos registros de congestionamento nesta via, isso nas imediações da escola que fica ali no acesso à Avenida Casimiro Júnior, a escola Divina Pastora ali naquele trecho, trânsito com ponto de retenção, naquele trecho ali de acesso à Avenida Casimiro Júnior, no Anil, no sentido contrário, segue sem problemas, fluindo dentro da normalidade, já na região do Anil, por enquanto, o trânsito dentro da normalidade naquele trecho, naquela área, Avenida Casimiro Júnior, fluxo mais intenso para quem busca aí o sentido centro, já um pouco mais acima, na Avenida João Pessoa, ali, mediações da empresa de ônibus, a Ratrans, segue também sem retenção neste momento, a altura ali do bairro Coutinho, Vera Cruz. Portanto, então, essas as informações referentes à Avenida Santos Dumont, a Casimiro Júnior e também a Avenida João Pessoa, essa região ali, o trânsito dentro da normalidade para o horário, fluxo mais intenso para quem busca sentido centro, mas sem ponto de retenção na Avenida Casimiro Júnior e também na João Pessoa, ali no trecho dessa empresa, diferente do que acontece da Santos Dumont neste momento, onde o acesso a Casimiro Júnior tem certa lentidão. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Olha, participe também, ouvinte 992 17 26 47 é o nosso WhatsApp, não é isso, Mayra Nogueira? 992 17 26 47, mande sua mensagem, áudio ou vídeo, texto, pode mandar por aqui, tá? 7h29 agora. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. A informação do dia, né? Na verdade, desde ontem, com desdobramentos, é justamente a saída de Eduardo Braide da Prefeitura de São Luís, deixando o cargo, lançando pré-candidatura ao governo do Estado, e a vice Ismênia Miranda sendo empossada no Executivo Municipal, a nova prefeita de São Luís, Ismênia Miranda.
Adalberto Eduardo Braide deixou a gestão de São Luís para disputar as eleições de 2026. Ele é um dos candidatos ao governo, postulante aí ao governo do Maranhão. O anúncio foi feito no dia de ontem, nessa terça-feira, e com o cargo vago, então, quem assumiu foi a vice-prefeita, a professora Ismênia Miranda, do PSD. Ela que tem 44 anos, Ismênia Miranda, que era vice-prefeita desde 2020, foi empossada também nessa terça-feira. Foi durante sessão extraordinária no plenário Simão Estácio da Silveira, na Câmara Municipal de São Luís, e logo após então a cerimônia foi convocada uma sessão extraordinária, convocação feita pela mesa diretora, intuito formalizar então a transição de governo. Ismênia, ela que é natural a Ismênia Miranda, nova prefeita de São Luís, ela é natural de Bacabal, município a 246 quilômetros aqui de São Luís. Ela nasceu em 18 de julho de 1982, graduada em Geografia e História pela UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, e mestre em História pela UFMA, a Universidade Federal do Maranhão. Em 2027, passou a integrar os quadros da Polícia Militar do Maranhão, onde trabalhou no CAPS, o Centro de Assistência Psicossocial. O foco era atender pessoas com deficiência. Foi professora de História no Colégio Militar Tiradentes I, isso em 2011. E no primeiro mandato como prefeita, a Ismênia Miranda, ela também foi secretária municipal de Educação, ficou no cargo até maio de 2021. Ismênia Miranda, então, empossada como nova prefeita de São Luís. Adalberto, Mayra. É isso aí, são vários desafios, né? Inclusive a questão do transporte, né? Claro, que é um problemaço, né? Um dos principais para Ismênia, né? Resolver a situação. Há uma expectativa, claro, né? Porque Eduardo Braide, né, não tinha uma relação muito boa ali com a Câmara Municipal de São Luís. A expectativa, né, pelo menos que se tem, agora é de que tenha uma comunicação um pouco melhor ali entre vereadores e a prefeitura, o executivo municipal, agora com Ismênia no comando, né? Borges, 7h32 agora, para continuar com as informações justamente relacionadas ao sistema de transporte público daqui de São Luís. No segundo bloco, volta com as informações justamente sobre isso. Crise no transporte. Ministério Público solicita paralisação de contrato com o consórcio Via SL. Ainda combustível, o Maranhão adere ao Plano Federal de Contenção da alta do preço do diesel. Semana Santa, Mayra. O UFMA confirma ponto facultativo nesta quinta-feira. No esporte, CBF anuncia a transferência dos Jogos do Castelão para o Nhozinho Santos. Hoje tem comentário musical. Gilberto Mineiro fala sobre a virtuose do baterista cubano Francisco Mella. E no Rádio Opinião, a violência de gênero e a audioteca de apoio à mulher, com a professora do curso de Comunicação Social, Rádio e TV da UFMA, coordenadora do GPCom, Grupo de Estudos e Pesquisa e Estratégias de Comunicação, Rose Ferreira. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já, é rapidinho. 7h33. Jornal Rádio Universidade. Racismo em pauta. Amanhã é dia de branco. Essa expressão remete à época dos escravos, quando era comum qualificar as pessoas de acordo com a cor da pele. Enquanto a pessoa negra seria aquela preguiçosa, a pessoa branca seria quem realmente trabalha. Por isso, em vez de dia de branco, fale dia de trabalho, ou simplesmente exclua a expressão do vocabulário. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora.
Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Se viajar para o Brasil tá na moda? Passengers to Brazil, now boarding. Vacinar contra a gripe sempre esteve. Até 30 de maio, idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser vacinados. Saiba quem mais pode se vacinar em gov.br/vacinação. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas, 38 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Eu, você, Mayra Nogueira, Borges Júnior, e tem participação do ouvinte, não é isso, Mayra? Quem é que está por aí? Informações do trânsito. Informação do trânsito, né? É isso aí, Adalberto. Temos informação do trânsito. Na verdade, a gente vai só informar o que o ouvinte nos passou aqui. É que na Africanos, aqui ele diz que é na Barreira do Coroado, é uma colisão ali com um ônibus, um caminhão e um carro de autoescola. O Hamilton... Sim, tem áudio dele, né? Também. Mas não tem como... Mande para cá, eu ponho por aqui. Não se preocupe, tem por aqui também, né? Ele participou através do 99217 pode participar. 2647. Pode mandar por aqui, tá? Pode mandar áudio, vídeo. Justamente, como é o nome dele, Mayra? Hamilton. Vamos lá, Hamilton. Obrigada, Milton. É isso aí. Muito obrigado. Ele é motorista aqui da UFMA também. Maravilha. Está aí dando informação. Você Obrigado também pode fazer a mesma coisa. Interagir aqui pelo nosso WhatsApp, 992172647 e participar também. É isso aí. Pelo mapadowaze.com, né? Aquela situação que a gente já havia trazido aqui em alguns pontos daqui da cidade, né? Alguns acidentes acontecendo e algumas avenidas. Lá na Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito começou a ter alguns pontos de retenção, tá? Ali perto do Angelim, né? Naquela região do Angelim, a coisa já está bem complicada no sentido centro. É isso aí. 7h39 agora. Voltando com Borges, tá? Borges, agora vamos falar, né? Para falar em trânsito, né? Tem essa questão do trânsito também, né? No transporte especificamente. Crise no transporte. Ministério Público solicita a paralisação de contrato com o consórcio Via SL. Adalberto, o pedido do Ministério Público do Maranhão foi feito nesta terça-feira. Ele veio por meio de uma ação civil pública. Nela, um pedido de urgência para a suspensão do contrato. Eles atuam em parte do transporte público aqui da capital, aqui de São Luís.
O Ministério Público apontou falhas na prestação dos serviços. Entre essas falhas estão descontinuidade do serviço em diversas linhas e paralisações frequentes do transporte. A indicação também de problemas relacionados a atrasos no pagamento de trabalhadores e redução da frota em circulação. Diante, então, desses problemas, o Ministério Público pediu a suspensão do contrato do consórcio VSL, solicitando também que o município de São Luís adote providências imediatas, providências com atenção à continuidade do serviço. Dentre as solicitações estão a autorização em até 48 horas para novas empresas operarem as linhas, ainda a abertura de processo para declarar a caducidade da concessão e a aplicação de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Lembrando aqui, cerca de 15 bairros estão afetados com a paralisação do consórcio via SL. Adalberto, Mayra. É isso aí, situação, né, que se perpetua aqui na capital maranhense por conta justamente, né, desse estado de semi-paralisação, né? Semi-paralisação. A gente não está observando, claro, uma greve geral, está vendo que os transportes estão começando a parar gradativamente, é o que está acontecendo aqui já há alguns meses com esse consórcio também, né? Algumas empresas daqui que estão realmente em frangalhos, né? Pelo menos é o que apontam aí as evidências, né? E, claro, o Ministério Público entrando em campo, né, para tentar organizar um pouco essa situação, né? Situação que está crítica, está mais do que crítica. A gente vai esperar a coisa ficar totalmente deteriorada? Não pode, gente, tem que ter alguma atitude, né? E agora, essa expectativa aí com Ismênia, né? Vamos ver como é que vai ser a gestão do transporte agora com a nova gestora da capital maranhense. Temos uma prefeita agora aqui em São Luís, nova prefeita, né? E vamos ver se ela vai ter o modus operandi ali, enfim, a relação, né, justamente com isso, diferente de Braide, né? Porque Braide ele estava numa situação, digamos, menos, eu não digo nem interessada, né? Interesse eu acredito que tenha, mas em conflito com os outros lados em questão aqui, em relação ao transporte também, de certa forma também em relação aos vereadores daqui da capital maranhense, né, que também pega um pouco dessa sistemática, né, do sistema de transporte também. 7h42, Mayra Nogueira, falar agora sobre combustível, né? Vamos falar aqui que o Maranhão adere ao Plano Federal de Contenção da Alta do Preço do Diesel. Borges, mais detalhes sobre esse assunto. Sete horas e 43 minutos, né? Perdemos o contato aqui com o Borges Júnior, enquanto a gente... Já voltou? Vamos lá. Borges, a questão justamente agora falar sobre o diesel, né? Exatamente, Adalberto, Mayra, o Maranhão está entre os 20 estados que já aderiram à subvenção na importação do diesel proposta do governo federal no valor de R$ 1,20 para chegar à adesão. As secretarias de Fazenda estaduais se reuniram com o governo federal na semana passada, quando foi então discutido a viabilidade da subvenção. Isso após reunião do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Essa medida, ela prevê a concessão de subvenção econômica com concessão no valor total de R$ 1,20 por litro de óleo diesel importado, composta por distribuição da União, no montante de 60 centavos de real por litro, e dos estados e do Distrito Federal, também no mesmo valor, por meio da dedução mensal no FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. A proposta do governo federal é para conter aí a alta do diesel, tentativa de conter essa alta, reduzir o impacto dela, da alta internacional dos combustíveis sobre o preço final aos consumidores. A adesão, 20 estados aí já aderiram, a adesão conta com apoio, então, portanto, de 80% das unidades da federação. Adalberto, Mayra. 7h44 agora, é isso aí, Borges, é uma atitude, né? É uma atitude justamente para amortecer aí o impacto no bolso
no bolso do consumidor, né? Quem tem carro, enfim, quem também depende disso tudo, né? É a questão dos transportes, né? A alimentação, que acaba alterando o preço também por conta desse conflito acontecendo lá no Oriente Médio, né? Irã e os Estados Unidos, e a expectativa agora para tentar resolver essa sistemática, né? No âmbito internacional, por conta da entrada do Paquistão e também da China, né, para justamente aliviar as tensões por ali e finalizar esse conflito, né, e voltar ao normal a questão do fornecimento de combustível, né, de petróleo, né, melhor dizendo, que vai dar vazão aí à produção de combustíveis, e isso no âmbito internacional, né? Tá uma expectativa grande agora, justamente de ontem para hoje, essas expectativas. E claro, aqui no Brasil, aqui no país, o governo federal e o Maranhão entrando nesse rol de estados para justamente tentar fazer essa contenção. Como o Borges disse, R$1,20, né? Justamente para com 60 centavos de cada parte do governo federal e 60 parte dos estados, justamente para amortecer esse impacto aí para o consumidor. Mayra Nogueira, falando agora sobre Semana Santa, né? A Universidade Federal do Maranhão confirmou o ponto facultativo para esta quinta-feira, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, Mayra, a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, comunicando que nesta quinta-feira, portanto amanhã, dia 12 de abril, vai ser ponto facultativo em todos os campi da instituição, medida em conformidade às prerrogativas do artigo 3º da portaria do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, portaria número 11.460, de 29 de dezembro de 2025, já em relação à sexta-feira, 3 de abril, feriado nacional da Paixão de Cristo, e no sábado, 4 de abril, também não vai haver expediente nas unidades da instituição da Universidade Federal do Maranhão. As atividades acadêmicas e administrativas, elas vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 6 de abril. Outras informações sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. 7h47. Obrigado, Borges, pelas informações. Vamos agora, Mayra Nogueira, ao tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Nesta quarta-feira, 1º de abril... Nesta quarta-feira, 1º de abril... São Luís e o Maranhão têm previsões de tempo predominantemente nublado, com sol em parte do dia. Há chance de chuvas pela manhã, temperatura por volta de 24 graus, a umidade alta em 98% e ventos leves do nordeste. Condições atuais, visibilidade em cerca de 8 quilômetros, pressão em 30 polegadas e cobertura de nuvens em 68%, sem precipitação no momento. O índice UV é baixo, típico do início da manhã. Previsão para o dia, espere nuvens e sol intercalados, com possibilidade de chuvas rápidas, matinais, melhorando ao longo do dia. A previsão se estende similarmente para outras áreas do Maranhão, com condições tropicais úmidas. A previsão para os próximos dias é quinta-feira, chuva leve à tarde, na sexta-feira, tempestade de trovão pela manhã, e sábado, chuva isolada à tarde. Adalberto. Mayra Nogueira, agora a previsão da tábua de maré neste dia 1º de abril. Pré-amar, a primeira aconteceu às 6h36 da manhã, com 5,8 metros. A segunda será às 6h59 da tarde, com 6 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 0h23, com meio metro. A segunda será ao 12h e 44 minutos, também com meio metro. Notícias da cidade. 7h49, agora notícias do Brasil, na verdade, né? Vamos aqui à Folha de São Paulo, na manchete de hoje. Moraes viajou ao menos 8 vezes em jato de empresa de Vorcaro, indicam registros. Escritório da esposa diz contratar diversos serviços de táxi aéreo. Olha que coisa, hein? Em O Estado de São Paulo, Mayra, manchete.
São Paulo tem empate técnico de Lula e Flávio. Senador lidera o segundo turno. Olha, se fossem ao segundo turno, o candidato do PL venceria por 49% a 44%. É isso aí. 7h50. Em O Globo, a manchete é: efeitos da guerra. Governos ampliam incentivos para evitar crise nos combustíveis. Temendo inflação no ano eleitoral, gestão Lula planeja medidas para gás de cozinha e querosene de aviação. Estados aderem à subvenção do diesel. A exemplo do Maranhão, né, que entrou também. 7h50 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Sempre praticando esportes, né? Que medida interessante, claro, boa para o corpo também. 7h51 agora, Mayra Nogueira no Noticiário Esportivo. A gente começa falando do advogado, professor e responsável pela Secretaria Executiva de Transporte de esporte, olha, o transporte está na cabeça, né? De esporte amador, educação, lazer e inclusão social maranhense, Paulo Henrique Perna Cordeiro. Ele foi indicado pelo ministro André Fufuca para assumir o comando temporário do Ministério do Esporte. Agora, Fufuca retoma o mandato na Câmara dos Deputados para pré-candidatura ao Senado Federal. As eleições acontecem no mês de outubro. Já Paulo Henrique assume o comando do Ministério e deve dar continuidade aos projetos esportivos durante o período eleitoral, como Arenas Brasil, né? Adalberto, continuando aí com o maranhense Arthur Rodrigues Neves, de 16 anos, ele que ficou em segundo lugar no Mundial de Kung Fu, o nome Wushu Sanda, que aconteceu na China. Isso mesmo. Com essa conquista, já soma 12 vitórias e apenas uma derrota. Ele é tricampeão maranhense, tricampeão brasileiro, tricampeão interestadual e agora vice-campeão mundial do Kung Fu Sanda na categoria 75 quilos. Vale destacar que no ano passado, Arthur ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu. É isso aí. Finalizando com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que anunciou esta semana a mudança de local dos jogos do Campeonato Brasileiro Série D, que iriam acontecer no Estádio Castelão. E também lembrando que o primeiro jogo acontece neste domingo, dia 5, às 5 da tarde. No mesmo horário, o Canário da Ilha encara o Tubarão, no domingo, dia 11. Já no dia 18, também às 5 da tarde, acontece o Superclássico entre o Rubro Negro e a Bolívia querida. É isso aí. Segundo a Confederação, a partida entre Parnaíba e o Motoclube, Sampaio e Iape, e Moto e Sampaio, foram transferidas para o estádio Nhozinho Santos. E vale destacar, Adalberto, que o governo do estado anunciou o fechamento do estádio Castelão para algumas reformas. Isso aí, vamos estar na expectativa, claro, né? E a redação aqui é de Maiara Cordeiro. Agora tem Gilberto Mineiro com um comentário musical. E é isso, vamos ao comentário musical de Gilberto Mineiro. Ele que fala sobre o cubano Francisco Mela. Nascido em Bayamo, Cuba, o baterista e percussionista Francisco Mela estudou desde muito cedo na Escola de Artes de Música El Ariel, quando adolescente, antes de prosseguir seus estudos na Escola Nacional de Artes para Professores, em El Senseiya. Ele ensinou no Conservatório de Música Cabreira de Rafael e tocou com alguns dos melhores músicos de jazz latino do país. Ouvimos agora a faixa Clássico Mela, um desfile da virtuose do músico cubano Francisco Mela, para vocês sentirem como a música cubana é uma das músicas mais incríveis do planeta. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade.
Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Rádio Opinião Entrevista, com muita produção científica aqui na Rádio Universidade FM. Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher e uma ação que vem justamente para trazer todo esses sintomas, né, e essas problemáticas relacionadas à violência. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a professora doutora do curso de Comunicação Social, Rádio e TV, também coordenadora do GPCOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Estratégias de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, Rosinete de Jesus Silva Ferreira, mais conhecida para a gente aqui na academia como Rose Ferreira. Professora Rose, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião Entrevista. Muito obrigada, Adalberto, muito obrigada pelo convite para debater um tema tão importante. Muito importante. O que é a Audioteca de Apoio à Mulher? Bom, a audioteca, ela é uma biblioteca em áudio, né? Então, ela vai ser uma audioteca de apoio à mulher, o hiperáudio, né? Como recurso de educomunicação neste de enfrentamento da violência contra a mulher. E por que o áudio? A gente parte lá no grupo de pesquisa de o seguinte momento. É que o áudio hoje, a gente vive numa oralidade mediada, né? O que seria isso? É que o áudio faz parte da nossa vida cotidianamente. Embora a imagem hoje, ela esteja muito premente, né? A imagem, eu tenho que olhar para ver, né? As redes sociais primam pela imagem, mas o áudio vive com a gente está no podcast, a gente está escutando rádio, as pessoas pensam, não, o rádio, ele é fundamental hoje, né? Ele morreu, está vivíssimo, muito vivo. E se coloca hoje paredes sonoras, que é para não ficar em contato com os outros, mas a gente está com fone de ouvido, está no coletivo, a gente está escutando, você está dirigindo seu carro, você está escutando, você está em casa fazendo atividades, você está com um rádio ligado ou uma plataforma de áudio, né, tocando uma música que você gosta ou escutando podcasts. E aí tem uma outra questão também, que é o código da leitura, que nem todas as mulheres dominam, né? E aí incluem as mulheres com deficiência auditiva, com deficiência visual também, né? E aí a gente vai trabalhar esse áudio para essas mulheres que muitas das vezes também não conseguem ler, mas conseguem ouvir, e ela pode se identificar com essa fala. Daí a biblioteca em áudio. Puxando para a nossa sardinha aqui, né, da Rádio Universidade, a questão de áudio e vídeo, puxando, claro, para a importância da questão do áudio, do sonoro, né? Sim. Não é a mesma coisa, principalmente a gente olhando ali, né, nas redes sociais, principalmente em Instagram, né? O áudio, ele é muito importante. A observação de um vídeo sem um áudio, ele não é a mesma coisa. Justamente. Então, o áudio, ele tem um apelo, ele tem, claro, né, a coisa crítica, né, momentos críticos, né? O som, ele vai além, pode ir além, sim, da primazia da imagem, né, que a gente já está muito bem acostumado, claro, né, a imagem, ela tem uma primazia, mas o som, ele vai longe, né? Muito. Isso tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso, é porque gerado. A gente é criado, construído em uma sociedade imagética, né, onde a imagem pessoal, ela vem em primeiro lugar, nas redes sociais a imagem está ali para te seduzir, e a gente deixa em segundo plano às vezes o áudio, mas isso é inclusive uma bandeira minha, né? Porque fui criada dentro da rádio universidade, eu tenho uma relação também afetiva com áudio, o meu pai escutava muito rádio, eu acho que vem daí essa relação, então sempre estou dizendo aos alunos, olha, a imagem é importante, mas o áudio, a gente tem que dar essa importância para o áudio. Um filme sem áudio, e aí a gente vem criar a audioteca nessa perspectiva, até porque existe muito texto hoje em torno da violência, muita produção científica, Adalberto, muita. Então, se você quiser qualquer ângulo dessa violência contra a mulher, você vai encontrar nas
bibliotecas, né? Você vai encontrar na biblioteca virtual, na biblioteca física, livros, dossiês, plataformas, mas elas estão lá com texto. E eu não sei ler, eu não entendo essa leitura. Eu leio, mas eu não compreendo. Mas quando esse arcabouço de produção científica, ele está de uma forma didatizado em áudio, e que não vão ser só podcasts, vai ser outros gêneros, áudios curtos, objetivos, né? Então a gente pensa outros gêneros também que saem do formato podcast. Ele vai estar lá, mas não é só ele, que vai direto. A gente acredita que isso pode tocar uma mulher, uma família que esteja passando por essa situação de violência, e se identificar, isso aí é violência, eu nem sabia que isso é violência. Então, a gente aposta nessa perspectiva. Que interessante. Queria que tu falasse na prática mesmo, como é que está sendo alimentado esse banco, né? Que é um banco. É um banco. Bom, nós terminamos, a pesquisa começa em 2024, nós terminamos em 2025 a primeira parte, que é, vamos dizer, a parte teórica, que foi a catalogação de dados de violência do estado do Maranhão, e tivemos como o norte, né, como a fonte primária, não as notificações, porque nem sempre muitas violências são notificadas, mas tivemos como fonte a mídia, né? Então, dois portais, grandes portais de São Luís, que foram as nossas fontes, que lá, né, eles são visibilizados. E a partir dessa catalogação, a gente faz um eixo condutor dessa violência, e é a partir daí e de outras pesquisas já realizadas que a gente vai transformar isso em áudio. Nós começamos já essa produção, e os 4 primeiros episódios, foram o quê? O objetivo foi transformar a nossa pesquisa em áudio, a primeira coisa, né? Porque ela está lá, como qualquer outra, ela foi para as plataformas, ela foi apresentada em CEMIC. Mas quem vai ler? Né? A gente tem essa preocupação, quem vai ler, que já tem tanto dado de violência, quem vai ler? Então, nós transformamos em 4 episódios, dizendo o que é a pesquisa, primeiro episódio. O segundo, a importância da psicologia, porque a pesquisa também é comunicação e psicologia, né? Não são os 2 cursos juntos. Então, aí a gente tem o PPG Compro, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, e o PPG Psi envolvido nessa pesquisa. Então, a importância da pesquisa, da psicologia dentro desse contexto. O terceiro episódio, como essa pesquisa mais metodológica, como ela foi feita, a catalogação dos dados, os infográficos, onde eles estão depositados. E a terceira, que é o áudio e essa acessibilidade. Por que o áudio? Então, esses 4 episódios, eles estão no ar já. E agora nós vamos começar a produção, começamos a nos organizar para didatizar todo o conteúdo que a gente pesquisou e outros que vão ser incluídos, né, nessa pesquisa. Não só o que a gente pesquisou, mas outros produtos, pesquisas que a gente vai transformar em áudio. Queria que tu fizesse uma análise justamente sobre isso tudo que está acontecendo na atualidade, né, em cima do lance, tanto a produção científica, né, que tem se intensificado, né, nesses assuntos, nessa região aí da violência contra a mulher, e por outro lado, o aumento da própria violência contra a mulher, que é uma coisa totalmente discrepante, né? É uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Com tanta informação acontecendo, com tanta gente denunciando, com tantas denúncias acontecendo, enfim, o índice de resolutibilidade, né? O índice de resolução desses crimes é de praticamente 90%. Sim. Então, assim, se for comparar com outros crimes, não existe tanta resolução de crimes, né, de maneira rápida, inclusive, né, em vários casos. E como é que isso continua crescendo, Rose? É uma pergunta que a gente tem se feito cotidianamente, né? É uma pesquisa que ela me toca profundamente, não só a mim, ao grupo, porque todos os dias, inclusive meus algoritmos, né? Eles só me trazem isso, né? E é toda hora trazendo essa violência, esse sangue, e tem dia que nós estamos realmente exaustos, porque quando a gente pensa que aquele ali foi o brutal, vem um outro mais brutal ainda. E tem algumas coisas que têm nos atravessado ultimamente, né? Que é o novo perfil, né, que a gente está chamando de um novo, entre aspas, que é a morte, o agressor, ou ele se mata ou ele se entrega. Então, assim, ele já se mata, diz, não tem jeito, você era minha e não vai mais viver.
Ele determina aquilo e após isso ele se mata. Ou ele se entrega e diz que, assim, aquilo ali era o que tinha que ser feito, né? E aí a gente mostra o que está acontecendo. Outra coisa que nos instiga, ela perpassa essa violência, ela está perpassando classe, ela perpassa, não está focada naquela mulher que não tem conhecimento sobre, né? A gente vê aí com mulheres que têm um determinado nível de conhecimento que também estão sofrendo violência. Então a gente se volta num primeiro momento aí para uma educação primária, né? Então, é lá na base que a gente tem a atacar. O campo da educação, ele é um campo que rechaça muito a comunicação do ponto de vista de dizer, olha, novela não presta, hoje tem mudado isso muito, mas ficou um ranço muito grande da educação. Novela não presta, reggae não presta, isso não presta. Ao invés de se apoderar desse conteúdo e trabalhar isso em sala de aula. Se tem dentro das BNCC, que os temas transversais, que são quase impossíveis de trabalhar em sala de aula, por conta de uma dinâmica, de uma rotina de conteúdo que não se trabalha. Mas lá está a violência, lá estão as ODS que devem ser trabalhadas. Então, os áudios, ele também vem numa proposta de que o professor se apodere desse conteúdo e coloque para se trabalhar. Eu tenho um aluno que está fazendo a monografia, então, ele pega um conjunto de produções que já fizemos sobre violência, ele está aplicando em uma escola, ele já aplicou, depois ele aplicou um questionário, conversou com os professores, e como é que essa metodologia ela pode ser utilizada em sala de aula, porque é esse adolescente que tem que ser instruído. Um homem de 30 anos, de 40, de 60, é muito difícil mudar a cabeça dele quando ele enraiza o machismo. Mas um jovem de 14, 13, 12, é possível a gente ensiná-lo. Isso é trabalhar o futuro. Eu acredito nisso. Então, a gente aposta também que esses áudios como produtos paradidáticos ou didáticos, que é mais importante, didáticos como inserção em sala de aula. Né? Então, a gente aposta nisso também. Um outro passo é conversar com esse produto aí, com as secretarias de educação, do estado, do município, dizer, olha, a gente precisa colocar isso em sala de aula. A gente precisa utilizar outras metodologias que, fora essa do quadro GIS, para também estar educando. Então, a questão do gênero precisa ir para o currículo. A gente vai ter que trazer você de novo aqui para continuar essa história toda, né? Claro, você está aqui perto, né? Deveria estar o tempo todo aqui, mas não pode. Você tem que estar dando aula, fazendo pesquisa, né? Enfim, para trazer sempre mais informações, né? Porque tem muita coisa que não dá para abarcar em uma entrevista, enfim, tem muita coisa, é preciso uma continuação. É preciso uma audioteca, né? Para poder... fazer. E a comunicação, a educação caminhar com a comunicação, né? Então, a gente precisa aí fazer essa interseção com maior proximidade. O campo da educação, ele tem que se aproximar mais do campo da comunicação, não como uma coisa instrumental, né? Algo instrumental, que é essa comunicação de botar foto no Instagram, de dar visibilidade à escola, né? A escola está sempre lá no Instagram. Isso é legal, sim, faz parte, mas a comunicação, ela não é instrumental. A comunicação, ela não se resume a fotos em Instagram. Ela está mais construída em estratégias, em planejamento. E o campo da educação tem que entender isso. Maravilha. Acabamos de conversar aqui sobre a Audioteca de Apoio à Mulher, que é um projeto fruto de parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e Universidade da Beira Interior, que é de Portugal, inclusive, né? Bom mencionar isso aqui. E acabei de conversar com a professora doutora do curso de Comunicação Social, Rádio e TV, coordenadora do GPCOM, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Estratégias de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, Rose Ferreira, mas é Rosinete de Jesus Silva Vieira. Tem que falar o nome inteiro. Com certeza. Né? Professora, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente, né? Volte outras vezes para falar sobre esse substrato de pesquisa que é extremamente importante para a nossa sociedade, para as mulheres, para os homens também, para toda a humanidade. Sim, obrigada, agradeço a Rádio Universidade. E quem quiser acessar, né, é o nosso repositório de pesquisa, é o www.radiohibrida.ufma.br. Lá a gente tem uma boa reposição de áudios que a gente já está começando a produzir. E a audiência está lá.
Maravilha, tá de parabéns essa iniciativa, claro. Obrigada. E vocês, claro, né, que estão acompanhando a gente por aqui, muito obrigado mais uma vez pela presença, né, e você pode continuar, né, tendo informações em www.universidadefm.ufma.br, tem uma aba lá no nosso site, só da FAPEMA, só desse projeto, com muita informação, muita produção científica, nos mais diversos matizes aí da produção científica aqui em nosso estado, agradecendo também, claro, essa parceria UFMA, FAPEMA, governo do estado, né, com todas as instituições, não só a Universidade Federal do Maranhão, né, temos aqui, claro, pesquisas de todas as outras instituições de ensino superior, e, enfim, a gente se encontra em uma outra oportunidade, trazendo essa informação sempre para você. Até a próxima. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira. Um mês novo, Mayra Nogueira, hoje 1º de abril, é dia da mentira, mas olha, cuidado, né? Mentiras aí podem acabar muito mal. Cuidado com as pegadinhas, com as pegadinhas, com certeza. A gente fica por aqui, portanto, Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8, muita música boa, antes tem Rádio Ciência. A gente volta amanhã, quinta-feira, com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia, até lá. Até lá, Adalberto, eu volto já aqui com sessão das 8. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa.